Olha, pessoal, o Instituto Datafolha me saiu com uma nova pesquisa maravilhosa aqui, tratando da imagem do STF, sim, desses 11 senhores aqui iluminados, né, trajados com suas belas vestes aqui e tudo mais, aquela coisa maravilhosa, fantástica e tudo mais, né? Tem o Paulo Gonet que está aqui no meio, mas não se trata dele, trata desses 11 indivíduos aqui de fato, que compõe o nosso amado e idolatrado STF, que é quem governa o Brasil na prática já há algum tempo, né? Então, o Datafolha fez uma avaliação a respeito da imagem do STF junto aos brasileiros, né? E chegaram à conclusão de que a imagem está melhor do que antes aí, e isso se deve, sem dúvidas, à perseguição ao Bolsonaro. Acredite ou não, essa é a conclusão que o pessoal chegou aí, né? E outra brilhante conclusão que nós tiramos disso também é que os eleitores do Lula gostam mais do STF, né? Ó, quem poderia imaginar, né? Vamos dar uma olhada sobre esses dados do Datafolha que, vamos lá, com todas as ressalvas do mundo, né? Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, de acordo aqui com o que o pessoal avaliou, o pessoal do Datafolha, né, a reprovação do trabalho do STF caiu 10 pontos de dezembro para cá, indo para 28%, o segundo menor nível desde que o Datafolha começou a mensurar a avaliação dos 11 ministros da Suprema Corte, e a aprovação saltou de 27% para 29% aí então, né? Primeiro ponto, né, o primeiro grande ponto que a gente tem que colocar aqui é: a gente sabe que tem uma coisa muito errada com o Brasil, com as instituições, quando os institutos de pesquisa sentem a necessidade de medir a popularidade de uma corte constitucional. Esse pessoal não tem que ter popularidade, aprovação. Quem que entendeu que a justiça tem que jogar para a galera, tem que ter uma imagem pública, alguma coisa desse sentido? Qual que é a sua avaliação, a sua opinião sobre o juiz da vara de família da sua comarca aí, da vara civil? A gente nem sabe quem são esses caras, né? Em tese deveriam ser técnicos. Os senhores do STF, em tese, deveriam ser técnicos, tratar de temas constitucionais, e apenas isso, não estar estampados no noticiário todos os dias como se fossem políticos, como se fossem presidentes, primeiros ministros ou qualquer coisa que o valha. Então, só do fato de ter uma pesquisa de opinião a respeito da popularidade do STF, isso é uma coisa escandalosa e que escancara o quanto que as instituições do Brasil estão completamente bagunçadas. Não é para isso que o STF existe, não, pelo menos não deveria ser, e sim para ser uma corte técnica com princípios aí neutros, né, acima de tudo neutros, para tratar de temas constitucionais, apenas isso, e não para ficar colocando gente na cadeia à torta e à direita por conta da vontade desses iluminados aqui, né? Uma piada, inclusive, afirma que o Brasil deu errado, né, quando o brasileiro deixou de saber o nome dos 11 jogadores da seleção, os titulares, e passou a saber o nome dos 11 ministros do STF aí e tudo mais, né? Então, o Datafolha aqui, é claro, né, a gente precisa colocar sempre isso em cima da mesa, vale a pena. O Datafolha erra pra caramba nas pesquisas e sempre puxa a sardinha para o lado da direita, da esquerda, é claro. E o STF é o maior partido de esquerda do Brasil hoje, sem dúvidas, né? Então, é claro que eles vão mostrar a imagem do STF melhorando e, principalmente, vão explicar essa melhora aí com motivos de perseguição contra o Bolsonaro, Polícia Federal agindo ali, trama golpista, né? Eles colocam isso aqui, inclusive, né? Trama golpista, algo que não existe, não existiu em momento algum, e o Bolsonaro tá aí solto por conta disso, né? Se fosse golpe, ele já estaria preso há muito tempo aí e tudo mais, né? Então, o pessoal da Folha aqui de São Paulo chega a colocar que os críticos falam que isso é ativismo por parte do STF e tudo mais. Já os defensores dizem que o STF tem que ocupar o vácuo deixado por outros poderes. Isso aqui é um absurdo total afirmar isso, né? Que o STF, Poder Judiciário, portanto, ali o topo do Poder Judiciário, vai olhar para a questão institucional hoje e falar: tem espaço aqui sobrando, eu vou ocupar esse espaço. Não, a Constituição determina
o espaço ali, o quadrado de cada um dos poderes, dos três poderes. Essa é a ideia por trás do funcionamento do Estado republicano, a divisão dos três poderes e tudo mais aí, né? É claro, né, obviamente, o pessoal do PT aprova muito mais o trabalho do STF, isso é um fato, né? 49% aqui consideram o trabalho dele ótimo e bom, né? E entre os que consideram o governo Lula ótimo ou bom, esse índice chega a 55%, né? O próprio Lula aqui, claro que fica babando o ovo do STF, a gente sabe disso, o cara só chegou ali por conta das ações politiqueiras do STF, ações tomadas com um claro objetivo político, mataram a Operação Lava Jato para colocar o Lula no poder e soltar um monte de gente, um monte de bandido também nessa história, né? E por outro lado aqui, dos apoiadores do Bolsonaro, 65% reprovam as ações do STF e 63% aí também, né, mais ou menos o mesmo patamar, veem o Lula como ruim ou péssimo aí, né? E também reprovam mais os ministros, aqueles que são mais instruídos. Isso aqui é interessante citar também, né? Ou seja, quanto mais conhecimento uma pessoa tem a respeito aí de vários temas que obviamente torna a pessoa apta a entender a realidade de uma forma melhor, ela percebe com mais facilidade o quanto que o STF está agindo de forma equivocada aí na condução de qualquer outro tipo de situação fora dos seus âmbitos constitucionais, né? Para dizer a coisa dessa forma aqui. De fato, esses dados aqui do Datafolha, vamos lá, né? Eu coloco aqui como sendo bastante questionáveis, como sempre, né? Nada de novo no front a esse respeito. O grande ponto aqui que chama a atenção realmente é, primeiro, o fato de ter gente que aprova o STF, sabe-se lá por qual motivo que isso aconteceu, né? E o fato também dessa queda brusca de 10% de dezembro para cá, por conta das ações contra o Bolsonaro. Será mesmo, né? Talvez entre o público lulista aí, talvez seja algo nesse sentido de fato aí, né? Apenas para ter números mais plausíveis aqui do ponto de vista das faixas ali, das etapas, né? O bom e o ótimo subiu de 27 para 29, conforme nós vimos aí. O ruim ou péssimo caiu de 38 para 28 e o regular foi de 31 para 40, ou seja, o péssimo aqui diminuiu às custas de um regular, né? Foram ouvidas aqui 2.000 pessoas em 147 municípios nos dias 19 e 20 de março, alguma coisa mais recente aí, né? E o STF nunca passou de 31% nessa série histórica do Datafolha, o que demonstra que hoje a aprovação dele é menor do que já foi no passado, né? Isso aqui, obviamente, o STF nunca vai passar desse patamar, porque realmente as pessoas têm um pouco de medo do STF, essa é a verdade. Mas eu volto no grande ponto, no meu grande argumento desse vídeo aqui. Por que diabos o STF deveria estar tão em evidência na mídia, nas notícias, no imaginário popular, a ponto de se considerar fazer uma pesquisa de opinião para ver se as pessoas aprovam ou não o andamento ali, as ações, né? A conduta do Supremo Tribunal Federal. Esse pessoal nem é eleito, né? A ideia é justamente essa, não haver aí um compromisso com o desejo popular direto, porque é uma corte constitucional técnica que julga com critérios técnicos e não sobre o que é melhor para o Brasil, o que é melhor para determinado grupo político, nem nada disso. É a letra da Constituição pura e simples. A gente sabe que a coisa não funciona assim. Esse careca aqui que está de costas nessa foto, você tem acompanhado o que ele tem feito, o tipo de perseguição que ele tem promovido contra indivíduos aí de toda a sorte, né? Banindo pessoas do país, praticamente pessoas se exilando do país, como nos tempos da ditadura, para fugir desse camarada aqui com o poder da sua caneta e tudo mais. E aí vem um senhor aqui, deputado da Praça é Nossa aqui, falar que o STF atrapalhou o governo Bolsonaro é um absurdo. Isso deveria dar impeachment para o presidente, para o ministro do STF que afirma isso, e verificando-se que esse tipo de atrapalhar aconteceu, tinha que fazer o impeachment de todo mundo da corte, colocar a gente realmente comprometida com as funções constitucionais do STF, né? Mas
impossível isso acontecer. Você tem agora o Flávio Dino, você tem o Cristiano Zanin, essa turma aqui toda que já era uma bosta antes também. Não tem como a coisa ser melhor e chama a atenção realmente o STF chegar a esse ponto de precisar de uma opinião, o Datafolha vendo a opinião do público a respeito da imagem do STF, se o pessoal gosta, não gosta da Suprema Corte, um absurdo total. Esse pessoal virou um grupo político há muito tempo e esse tipo de notícia, esse tipo de situação aqui, demonstra como isso é um fato inequívoco, né? E tá aí uma aprovação muito bosta, é claro, né? Um índice muito baixo de aprovação aí, porque todo mundo tá vendo a realidade, o STF e seus arroubos aí ditatoriais. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.